comentários sobre inequações de questões vestibulares. Uma delas, a primeira, no caso, uma questão da FUVEST. O conjunto de solução de menos x² mais 7x menos 15, que multiplica x² mais 1 menor do que zero. Senhor, temos aqui as opções. Uma das maneiras da gente resolver, vamos partir da nossa inequação, e nesse nosso primeiro fator, vamos usar o menos 1 na evidência. Assim sendo feito, senhores, ficamos com x² menos 7x mais 15. E o segundo fator continua o mesmo, e o sinal da inequação também. Multiplicando essa inequação por menos 1, senhores, passamos a ficar com x2 menos 7x mais 15, que multiplica x2 mais 1, o sinal de menor passa a ser maior. Essa, senhores, será a nossa inequação equivalente. Vamos aqui ao delta. Se você partir para cima do delta dessa inequação, senhores, nós vamos encontrar ele sendo um valor menos 11, ou seja, um valor negativo, e quando você chegar ao delta menos 11, as raízes dessa inequação, no caso dessa função quadrática, ela não é real, elas não são reais. Então, senhores, o a dessa inequação, ou dessa função, é positivo. Então, senhores, se ele é positivo, desse nosso primeiro fator, a concavidade da parábola é voltada para cima e sempre ela será uma função positiva. Senhores, o mesmo estudo em relação ao nosso segundo fator, que é o x² mais 1. Se você aplicar o delta para verificar as raízes, você vai encontrar o delta sendo menos 4, senhores. E menos 4 também nos fornece não raízes reais. Então, o a também é positivo. Então, ficamos com a sendo igual a 1 é maior do que zero, concavidade dessa parábola, desse fator, para cima. Então, se ele é totalmente acima, senhores, essa função sempre será positiva para todos os reais. Então, nós temos uma condição positiva tanto para o primeiro fator, como para o nosso segundo fator. Então, senhores, chamando aqui a nossa função do f de x1 e f de x2, ela será positiva no primeiro, sempre nos reais no primeiro fator, multiplicando por positivo no segundo fator. Então, senhores, positivo por positivo dá um valor sempre maior do que zero. Ou seja, sempre vamos obter nessa função imagens positivas. Então, senhores, daqui podemos citar que todo o percurso para todos os reais, essa função é sempre positiva. Podemos responder que o conjunto de solução é o próprio conjunto dos números reais e ela, então, tem por opção C. Senhores, uma questão do ângulo. Os valores de x que satisfazem na equação 4 sobre o x maior que 1 são tais que, temos aqui essas cinco opções. Senhores, zerando um dos membros, que é isso? Vamos trazer esse 1 para o primeiro membro, né? Trazendo esse 1 para o primeiro membro da inequação, ela vai ficar assim, 4 sobre x menos 1, maior do que zero. Senhores, tirando o mínimo aqui, que é o x, então ficamos com 4 menos x sobre x maior do que zero, sendo a inequação equivalente acima. Então, vamos resolver agora a inequação. Para isso, determinando as suas raízes. Igualamos o numerador a zero, o primeiro zero é o 4. O segundo fator, ou então, no nosso caso, nosso denominador, x é o próprio zero. Os zeros, então, dos fatores, senhores, dessa inequação, podemos dizer que é em ordem 0 e 4 no conjunto dos reais. Senhores, como a inequação está aberta, usamos a bolinha aberta tanto para o zero numerador, como para o zero denominador, que sempre deve ser. Bom, vamos ao quadro dos sinais. Para chegarmos a ele, vamos estudar os intervalos. Para os reais menores do que zero, que sinal essa inequação recebe? Senhores, vamos aplicar, por exemplo, aqui o f de 1. Aplicando o f de 1 nessa função, estudando apenas os seus sinais, ficamos com mais, né? 4 menos 1 dá 5, dá um valor positivo, dividido por menos 1. Então, mais dividido por menos, menos. Reais menores que zero são negativos. Na faixa 0,4, senhores, tomando o f de 1, meu princípio, aplicando o f de 1, ficamos com mais dividido por mais, dá mais. Então, os reais, no caso ímpar, 0,4, positivo. Finalmente, para os reais superiores a 4, aplicando o f de 5, por exemplo, ficamos na dependência de menos 1 por mais 5 e menos por mais dá menos. Aqui, senhores, estudamos apenas na condição do quadro de sinais. Bom,
Os nossos zeros são abertos, né? E interessa na equação valores maiores que zero, a faixa positiva. Então, senhores, podemos citar que o conjunto de solução dessa inequação são os reais maiores que zero e menores que 4. Opção é a nossa B. Senhores, vamos para uma do FUVEST. Conjunto de solução da inequação x sobre x mais 1 maior que x. Bem, senhores, bem parecido com o anterior, vamos trazer esse nosso x para o primeiro membro. Em outras palavras, vamos zerar o segundo, né? Ou seja, assim sendo feito, tirado o mínimo, ficamos assim, né? Ó. Da condição da gente eliminar esse mais x com esse menos x, e multiplicando, senhores, essa na equação por menos 1, ficamos com x quadrado, permanece sobre x mais 1, passamos a trabalhar com menor do que zero. Esta é a inequação equivalente para a inequação acima. Senhores, vamos resolver agora as raízes dessa inequação. Só igualar a zero os fatores, ficamos com o primeiro valendo zero, o x mais 1 também sendo igual a zero, ficamos com a segunda raiz, que é o menos 1. Localizando essas duas raízes no eixo ordenadamente, né? Ficamos então com menos 1, que é a menor, e o zero. Senhores, inequação aberta, bolinhas abertas, tanto para o menos 1 como para o zero. Senhores, vamos à determinação de sinais. Para isso, vamos aos nossos intervalos. Intervalo menor do que menos 1, ou seja, reais menores do que menos 1, pegando menos 2, aplicando na nossa lei de função, de inequação, ficamos então com mais dividido por menos, só pegando só os sinais, né, senhores, que aqui dá 4 dividido por menos 1, dá, trabalhando só com sinais negativos para eles. Bom, reais entre menos 1 e 0, tomando aqui o menos 0,5, senhores, aplicando a mesma situação, ficamos com mais divididos por mais, dá mais. Positivo entre eles, entre as raízes, e para os valores maior do que zero, tomando o f de 1, aplicando a mesma condição, ficamos com positivo. Então, senhores, aqui temos o nosso quadro de sinais. A nossa inequação interessa valores menores do que zero. Senhores, valores menores do que zero, apenas a faixa esquerda menos 1, podemos responder então que são os reais menores que menos 1. Opção E. E ainda, senhores, a quarta questão, vamos para a inequação do ângulo, né? X que satisfaz a x menos 1 sobre x maior que 1, que nossas inequações, bem parecida também com as anteriores. Zerando, né, o nosso segundo membro, ou seja, trazendo esse 1 para o nosso primeiro membro, ficamos nessa dependência que tirando o mínimo assim fica. Senhores, eliminando o mais x com menos x, ficamos a depender, ó, nosso equivalente, menos 1 sobre x maior do que zero. Senhores, para chegarmos então a concluir, determinando as raízes, só vai haver 1, né? Denominadorzão aqui valendo zero, ficamos a localizar as raízes no eixo, no caso aberto para ele, né? Que é zero denominador, sempre aberto, mesmo que a inequação esteja aberta. Senhores, quadro de sinais. Vamos então para os reais menores do que zero. Por exemplo, tomando aqui o f de menos 1. Então, ficamos com menos 1, que já é negativo, dividido por menos 1. Menos dividido por menos dá mais. Senhores, os reais à esquerda, ou menores do que zero, positivo para eles. E os da direita, aplicando o f de 1 na lei de função, ficamos com ela negativamente. Senhores, a inequação deve ser maiores do que zero, em outras palavras, a faixa positiva, e faixa positiva é a esquerda do zero. Podemos responder, então, senhores, que são os reais menores do que zero. Opção B. Senhores, deixamos aqui essas 5 questões para os senhores fazerem um treino, e no mais, bons estudos, valeu, até a próxima.